E se tudo que a gente acredita ser real, as nossas memórias, o que a gente vê, o que a gente sente, fosse uma simulação super elaborada? Uhum. E se a gente estivesse sonhando agora mesmo e não tivesse como saber? Essa é uma ideia perturbadora, né? Muito. E essa não é a premissa de um filme, mas a pergunta que um homem se fez há 400 anos. E a resposta que ele encontrou, de certa forma, inventou o mundo como a gente conhece hoje. Exatamente. Hoje vamos mergulhar na mente de René Descartes, um matemático, físico, filósofo do século XVII, que é, assim, muito mais que só uma figura histórica. Ele é quase o arquiteto do nosso eu moderno. Sem dúvida. A nossa análise aqui vai se basear numa biografia bem detalhada e num ensaio que disseca o impacto, assim, revolucionário das ideias dele. Certo. E a nossa missão é entender essa jornada. De uma dúvida que destrói literalmente todas as certezas até a construção de um novo alicerce para o conhecimento. E o mais fascinante é como essa busca por certeza lá atrás nos dá ferramentas cruciais para hoje, para a era da desinformação. Pois é. Para entender Descartes, a gente precisa primeiro visualizar a época dele. O século XVII não era um tempo calmo. Nem um pouco. Era um caldeirão de ideias fervendo. Um mundo rasgado entre a tradição medieval, a escolástica, e a explosão da nova ciência. A revolução de Copérnico já estava acontecendo. Exato, tirando a Terra do centro do universo. Mas tinha um perigo real nisso. A condenação de Galileu, em 1633, foi um terremoto intelectual. Todo pensador da época sentiu o tremor. E o Descartes tinha acabado de escrever uma obra defendendo o heliocentrismo, não é? O livro O Mundo. Tinha. E quando ele soube o que aconteceu com Galileu, ele ficou tão abalado que engavetou o trabalho na hora. Ele percebeu que um confronto direto com a igreja seria tipo um suicídio intelectual. E essa ideia de recuar por prudência é fascinante. Nas fontes, eles mencionam que Descartes adotou uma máxima para si: avançar mascarado. Sim, Ele estava com medo da igreja, claro. Mas será que isso também não moldou o tipo de filosofia que ele criou? como assim? Uma filosofia que, em vez de fazer grandes declarações sobre o universo físico, como Galileu, começa de um lugar seguro, um lugar que ninguém podia tocar, a própria mente. Exatamente. Foi uma retirada estratégica para o único território que ele podia controlar completamente. Se ele não podia revolucionar o cosmos publicamente, ele ia revolucionar o conhecimento a partir da sua origem, O sujeito pensante. o sujeito pensante. E para isso, ele precisava de um método. Não um método só para a física, mas um método universal para alcançar a verdade em qualquer campo. Ele olhava para a matemática e via clareza, certeza, passos lógicos. E olhava para a filosofia e via o quê? Uma bagunça. Uma bagunça, um pântano de opiniões contraditórias. Ele queria trazer o rigor da geometria para o pensamento. Certo. E aí que entra a analogia que as fontes trazem, que eu achei brilhante, a do cesto de maçãs. Ah, essa é ótima. A ideia é que a nossa mente é como um cesto cheio de maçãs, que são as nossas crenças. A gente acumulou essas maçãs a vida toda, sem muita inspeção. Algumas podem estar podres, ou seja, serem falsas. E se uma maçã podre fica no cesto, ela pode estragar todas as outras. Exato. Para garantir que só ficam as boas, não adianta ficar tentando pescar as que parecem estragadas. O único jeito seguro, segundo ele, é radical. Esvaziar o cesto. Esvaziar o cesto completamente. Jogar tudo para fora. Depois pegar cada maçã, uma por uma, examinar de todos os ângulos e só colocar de volta as que forem absolutamente sãs. É uma faxina mental completa. Uma faxina total. E essa faxina não era aleatória. Ela seguia um protocolo rigoroso. 4 regras que ele detalhou no discurso do método. Quais eram? A primeira da evidência. Nunca aceitar nada como verdadeiro se não for tão claro e distinto na sua mente, que não sobre nenhuma brecha para dúvida. É uma regra contra o ouvir dizer, o preconceito. Ok. A segunda é a da análise.
Dividir cada problema em tantas partes menores quanto possível. Quebrar um problemão em probleminhas. O famoso dividir para conquistar, aplicado ao pensamento. Isso. A terceira é a síntese. Começar a organizar os pensamentos pelos elementos mais simples, mais fáceis de entender e subir gradualmente, degrau por degrau, até os mais complexos. E a última? E a quarta, a enumeração. Fazer revisões tão completas e gerais que você tenha certeza de que não esqueceu de nada é quase um checklist para não deixar a mente nos enganar. Espera um pouco. Ele propõe duvidar de tudo, esvaziar o cesto, demolir o prédio inteiro do conhecimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, as fontes dizem que ele criou uma morale par provision, uma moral provisória. Isso não soa um pouco contraditório? É uma observação excelente. Como ele justificava seguir regras no dia a dia enquanto a missão dele era justamente demolir todas as certezas? Parece um faça o que eu digo, mas não enquanto eu não termino de pensar no que fazer. Faz sentido a sua dúvida, mas mostra o lado pragmático dele. Ele entendia que a vida não pode ser colocada em pausa. A vida continua. A vida continua, você não pode deixar de tomar decisões só porque está no meio de uma revolução filosófica particular. A moral provisória era como montar uma cabana para morar enquanto se reconstrói a casa inteira. Entendi. Uma solução de engenheiro. Basicamente. Era um código de conduta simples. Primeiro, obedecer às leis e costumes do seu país. Segundo, ser o mais firme e decidido possível nas suas ações. E terceiro, procurar vencer a si mesmo em vez de a fortuna. Era um jeito de manter a vida funcional para poder se dedicar à demolição e reconstrução do conhecimento. Entendi, faz todo o sentido agora. E quando ele começa a aplicar o método de verdade, essa faxina mental, a primeira coisa que vai para o lixo é algo em que a gente confia o tempo todo, os nossos próprios sentidos. Sim, essa é a primeira camada da dúvida. Ele argumenta que os sentidos nos enganam com frequência. O exemplo clássico é o do remo mergulhado na água, que parece quebrado. Certo. Refração da luz. Exato, que ele mesmo estudou. Mas a gente sabe que o remo não está quebrado, mas é o que os nossos olhos nos dizem. E se eles nos enganam em coisas simples, como podemos confiar neles para coisas complexas? Ilusões de ótica, por exemplo. Ilusões de ótica, o fenômeno do membro fantasma, onde pessoas sentem dor num braço que nem existe mais. Os sentidos não são uma janela transparente para a realidade. São, na melhor das hipóteses, um intérprete que nem sempre é confiável. Certo, os sentidos não são confiáveis. Acho que a maioria das pessoas até aceita isso. Mas ele não para por aí, né? Ele pisa fundo no acelerador da dúvida. Muito fundo. Ele vai para o segundo nível, que é o argumento do sonho. E aqui a coisa fica mais perturbadora. Lá vem. Ele pergunta: como você pode ter certeza absoluta, neste exato momento, de que não está sonhando? Uau! Enquanto a gente sonha, as experiências parecem 100% reais. A gente sente medo, alegria, dor. Não tem um aviso na tela da mente dizendo isto é um sonho. É verdade. A neurociência hoje até mostra isso, né? Mostra. As áreas do cérebro ativadas num sonho vívido são muito parecidas com as da experiência real. Se a gente não pode distinguir com certeza o sonho da vigília, então... Então, tudo isso aqui pode ser um sonho. Exato. Isso já é material para uma crise existencial. Mas ele consegue ir ainda mais longe nesse túnel de dúvida, certo? É aqui que entra a ideia que parece tirada de um roteiro de Hollywood. Exatamente. Ele chega no ápice da dúvida, a dúvida hiperbólica. É o experimento mental extremo. Ele diz: imagine que não seja Deus a fonte de toda a verdade, que comanda o universo. Mas sim, Um gênio maligno, um malingene, um ser extremamente poderoso, inteligente e enganador, cuja única diversão é nos iludir o tempo todo. nossa, Nesse cenário, tudo, absolutamente tudo, pode ser uma farsa. O céu que você vê, seu próprio corpo, suas memórias, até as verdades mais básicas da matemática, como 2 mais 2 igual a 4. até a matemática? Até a matemática poderia ser só uma ilusão implantada na nossa mente por esse demônio enganador. Uau! Isso é basicamente a premissa do Matrix 400 anos antes. Totalmente. A semente filosófica está toda ali. A ideia de que a realidade que a gente percebe
É uma construção, é um beco sem saída filosófico. Se tudo é duvidoso, se até a lógica pode ser uma mentira, como é que se sai daí? Parece que a filosofia dele deveria terminar ali, num buraco de ceticismo absoluto. Exato, esse é o abismo. Ele se empurrou para o ponto mais baixo e escuro possível. E é precisamente nesse fundo do poço que ele encontra a única viga de sustentação, a única coisa que o gênio maligno não pode falsificar. E o que é? Ele percebe que, mesmo que esteja sendo enganado sobre tudo, para ser enganado ele precisa existir. O ato de duvidar, o ato de ser iludido, o ato de pensar que tudo pode ser falso é um ato de pensar. E se há pensamento? Tem que haver um pensador. A existência do pensamento prova a existência da coisa que pensa. Penso, logo existo. O famoso cogito ergo sum. Exatamente. E o que é crucial aqui, algo que as fontes ressaltam, é que isso não é um argumento lógico, um silogismo do tipo, tudo que pensa existe, eu penso, logo existo. Não é uma fórmula. Não. É uma intuição direta. É uma verdade que se revela a si mesma no próprio ato de duvidar. É impossível duvidar da sua própria existência, porque o ato de duvidar já é a prova dela. É a primeira certeza clara e distinta que sobrevive à faxina. A primeira maçã sã que ele pode colocar de volta no cesto. Certo. Penso, logo existo. É uma frase icônica. Mas isso prova apenas que existe um pensamento, não? Como ele salta daí para um eu, uma identidade, uma mente separada de um corpo? Esse salto não parece grande demais. Essa é a grande questão. Ele prova que é um ser pensante. Mas como ele sabe o que é esse ser? Essa é a crítica que muitos filósofos fizeram depois. Mas para Descartes, a descoberta era monumental. Ele se pergunta, o que sou eu então? E a resposta é, uma coisa que pensa, uma res cogitans. Uma substância pensante. Isso. Neste momento, a única coisa que ele sabe sobre si mesmo é que ele é uma consciência. Ele ainda não pode provar que tem um corpo ou que o mundo exterior existe. Tudo isso ainda pode ser uma ilusão do gênio maligno. Mas a mente existe. A existência da mente, do pensamento, é inabalável. E este é um dos pontos de virada da história ocidental. A fonte da verdade deixa de ser uma autoridade externa, Deus, a Igreja, Aristóteles, e passa a ser a consciência individual. O eu torna-se o ponto de partida de todo conhecimento. É o nascimento do sujeito moderno. Então o que ele faz com essa única certeza? Como ele reconstrói o mundo a partir de um único tijolo, que é o eu pensante? Bom, a partir do cogito, ele começa a reconstruir tudo. Ele argumenta que dentro da sua mente, ele tem a ideia de um ser perfeito, Deus. Certo. E como ele, um ser imperfeito e finito, poderia ter criado a ideia de perfeição infinita? Essa ideia, ele conclui, só pode ter sido colocada ali pelo próprio ser perfeito. Portanto, Deus existe. Ah, o argumento ontológico? Sim. E como Deus é perfeito, ele não seria um enganador como o gênio maligno. Assim, Deus garante que as nossas percepções claras e distintas sobre o mundo exterior, a res extensa, o mundo material, Correspondem a uma realidade. correspondem de fato a uma realidade. É um argumento complexo e muito debatido, mas foi assim que ele saiu do solipsismo da própria mente e reconstruiu a ponte para o mundo. Ok, então ele vai do eu para Deus e de Deus para o mundo. É uma jornada de tanto. E como é que isso tudo se conecta com a nossa vida hoje? Você mencionou a árvore do conhecimento. Sim, ele viu o conhecimento como uma árvore. A metafísica, essa busca pelos fundamentos, como o cogito, seriam as raízes. A física, o tronco. E os ramos, as ciências práticas. Como a medicina, a moral, essa árvore ainda é relevante? Mais relevante do que nunca. Aquele método, a faxina do cesto de maçãs, não é um exercício acadêmico, é uma ferramenta de sobrevivência intelectual para o século XXI. Como assim? Pense no nosso feed de notícias, nas redes sociais, nos grupos de mensagem. A gente está sendo bombardeado o dia inteiro por maçãs de todos os tipos, muitas delas deliberadamente podres. Fake news, desinformação, teorias da conspiração. Exato.
O nosso cesto mental está mais poluído do que nunca. A dúvida metódica de Descartes, então, se torna uma espécie de antivírus mental. Perfeito. É isso. Um chamado para a gente parar de aceitar passivamente as informações e começar a examinar cada uma delas. Questionar. Qual é a fonte disso? Isso é claro e distinto ou é vago e apelativo? Quais são as partes desse argumento? É um convite para esvaziar o nosso próprio cesto de pressupostos políticos, sociais, pessoais. Não para viver num ceticismo que paralisa, mas para reconstruir nossas crenças sobre um fundamento mais sólido, mais nosso. É um ato de soberania intelectual, então. É exatamente. Construir uma identidade baseada na razão e na análise, e não na repetição cega de ideias que a gente recebe. É um trabalho difícil, e como você disse antes, é desconfortável esvaziar o cesto, mas é essencial. Faz todo sentido. Aliás, esse processo de questionar e reconstruir o conhecimento é o coração do que a gente tenta fazer aqui. Estimular esse tipo de reflexão é fundamental. E compartilhar essas discussões ajuda a expandir essa missão de pensamento crítico, algo de que o nosso mundo precisa desesperadamente. Foi uma jornada e tanto, então. Começamos numa crise de conhecimento no século XVII. Mergulhamos numa dúvida tão profunda que questionou a própria realidade. Um mergulho no abismo. Encontramos uma certeza fundamental no eu pensante e, no fim, saímos com uma ferramenta poderosíssima para a nossa vida hoje. Um método para pensar melhor e para sermos mais donos de nós mesmos. Precisamente. E para terminar, com uma provocação que leva o legado de Descartes direto para o futuro. Manda. Ele fundamentou a nossa noção de eu no ato de pensar, na consciência. Mas hoje, a gente vive num mundo onde a inteligência artificial já pode pensar em muitos sentidos. Sim, processa a linguagem, resolve problemas. Cria arte, escreve códigos. Isso levanta uma questão que seria ficção científica na época dele, mas é real para nós. O que essa evolução implica sobre a singularidade da nossa consciência. Uau! Se uma máquina pode executar o ato do cogito, processar dados e chegar à conclusão da sua própria existência processual, seguir-se-á que ela é. Nossa! A pergunta de Descartes, o que sou eu, continua a ecoar, talvez mais alto e de forma mais estranha do que ele jamais poderia ter imaginado.